Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Forças Armadas declaram lealdade total a Maduro. Manifestação ocorre um dia após o candidato de oposição, Edmundo Gonçalves, apelar por apoio das Forças Armadas e das polícias. Os comandantes da Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela declararam nesta terça-feira que permanecem absolutamente leais ao ditador Nicolás Maduro. A manifestação ocorreu um dia depois de o candidato de oposição, Edmundo Gonçalves, apelar por apoio das Forças Armadas e das polícias, em comunicado público no qual declarou ser o verdadeiro presidente eleito do país. O ex-diplomata afirma ter vencido as eleições presidenciais realizadas em 28 de julho, munido de parte das atas de votação. Ele foi reconhecido como vencedor pelos Estados Unidos e países latino-americanos como Argentina, Uruguai, Panamá e Peru, entre outros. Sob a desconfiança interna e externa, o Conselho Nacional Eleitoral, órgão controlado pelo chavismo, declarou que Maduro foi reeleito e promoveu rapidamente uma cerimônia de diplomação do ditador. O resultado, porém, passou a ser imediatamente contestado dentro e fora da Venezuela. Cobrado por denúncias de fraude e sem respaldo internacional, o regime não forneceu qualquer evidência do resultado da votação, o que é cobrado mesmo por governos ideologicamente próximos como os de Brasil, Colômbia e México. Membros da Força Armada e dos corpos policiais atendam seus deveres institucionais, não reprimam o povo. Acompanhe-lo, apelou Gonçalves. Ao longo desta terça, um a um dos generais comandantes da rede Regiões Estratégicas de Defesa Integral responderam. Eles vieram a público declarar que reconhecem a reeleição do chavista e que consideram que a oposição perdeu e estimulam uma insurreição. O regime organizou atos públicos em cada quartel das redes pelo país. Os discursos dos oficiais foram veiculados pela rede de televisão oficialista venezuelana de televisão, VTV, na qual o próprio Maduro possui um programa. Os generais fizeram referência direta à carta pública assinada por Gonçalves e pela líder da oposição, Maria Corina Machado. Ele foi classificado pelos generais como ex-candidato, ela como fascista e ultradireitista. Segundo os generais, ambos opositores lideram grupos criminosos em manifestações e incitaram policiais e militares à desobediência. O procurador-geral Tarek William Saab, aliado de Maduro, abriu uma investigação contra Gonçalves e Corina. O ditador pede que sejam presos. E advogado da família Mantovani acusa a PF de adulteração em gravação do aeroporto de Roma. É isso mesmo. O advogado Ralph Tortman, responsável pela defesa da família Mantovani, apresentou um novo recurso nesta segunda-feira 5, no caso envolvendo a família e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no aeroporto de Roma, ocorrido em julho de 2023. Tortman solicitou ao relator do caso, Dias Toffoli, acesso à gravação original das câmeras de segurança vindas da Itália, com a finalidade de submetê-las a uma perícia independente. Segundo a defesa, o conteúdo foi adulterado pela Polícia Federal. Este é o segundo recurso apresentado por Tortman desde a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a família após um recuo da PF. Segundo informações do Poder 360 desta terça-feira, Toffoli diz que o trio que hostilizou Moraes recebeu imagens do aeroporto. Tendo o Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF, da Venezuela, declarado constitucional, democrático, jurídico, conforme o devido processo legal, legítimo, o resultado das eleições venezuelanas dizendo que Maduro foi reeleito, foi o campeão das urnas, dizendo que ninguém poderá contestar, nenhum grupo político poderá contestar esse resultado na Venezuela, o que vai acontecer
é que o Brasil não vai poder mais também se virar contra a Venezuela. Afinal de contas, no Brasil, as pessoas estão presas em claro descumprimento ao nosso direito, em claro descumprimento ao devido processo legal, em claro movimento de violação aos direitos humanos, porque nós temos aqui pessoas que foram presas em flagrante, sem direito à audiência de custódia, que foram presas preventivamente sem os requisitos da prisão preventiva, que não estão gozando do prazo de revisão de 90 dias da prisão preventiva, pessoas doentes. Um é o caso, morreu dentro desta prisão preventiva, sendo que ele sequer poderia estar preso preventivamente, seja porque não existem os requisitos processuais, seja porque já gozava de uma saúde precária e pré-existente ao cárcere, que é o caso do Clériston Pereira. Nós estamos vendo condenações altas a partir de uma denúncia nula, porque o relatório é nulo, porque a cadeia de custódia foi desrespeitada, e pessoas sendo condenadas por uma figura que não existe no direito, que é o crime multitudinário. E essas pessoas estão presas e o Brasil continua agindo como democrático no mundo. Por quê? Porque são decisões legitimadas pelo STF. E o STF venezuelano, que é o TSJ, acaba de legitimar qualquer ação, qualquer medida contra os opositores do Maduro. Agora, aqui no Brasil, vamos falar do preso político mais ilustre que nós temos, Felipe Martins. Goste você ou não goste do Felipe Martins, ele é um injustiçado, é um preso político, é um torturado, é um sujeito ao qual se nega qualquer direito humano reconhecido pela Carta da ONU de 1948. Felipe Martins está preso sem motivo, sem acusação, ao contrário do que se sustenta, porque as provas que existem são em seu favor e não contra ele. E ele continua inexplicavelmente preso por obra e desejo do ministro Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apesar de conceder uma clara proteção ao ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz, no caso do Clezão que morreu na Papuda, que o ministro Alexandre de Moraes não precisava cumprir a lei e fazer a revisional da prisão preventiva, nesse caso do Felipe Martins, Paulo Gonet, que é o PGR, voltou a recomendar a soltura de Felipe Martins, assessor internacional durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso preventivamente, muito entre aspas, porque essa prisão ela é totalmente ilegal, antijurídica, antidemocrática, é um abuso de autoridade, é um crime contra a humanidade. Há quase 6 meses. No texto, o Procurador-Geral da República diz que a documentação apresentada por Martins comprova que ele não deixou o Brasil com Bolsonaro no dia 30 de dezembro rumo aos Estados Unidos. Fato que motivou seu pedido de prisão pela Polícia Federal e posterior autorização pelo ditador venezuelano, ministro do Supremo Tribunal Federal, sequestrador do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, violador, vilipendiador do significado do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E veja, o que a PGR diz é gravíssimo, porque a PGR afirma que a defesa comprovou que ele não viajou e a viagem teria sido o motivo da prisão preventiva. Quando é o Estado que tem o dever de comprovar para poder prender. Já está tudo errado aí. O PGR, ele reconhece que o Alexandre de Moraes, o que esse texto diz? Diz que o Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade.
Porque não é porque vem um pedido da polícia que o juiz tem que ir lá, assina. Não, ele tem que examinar. Ele tem que ver se tem prova. Ele tem que ver se enquadra na hipótese legal. Então esse texto da PGR, mais uma vez, sem o dizer, comprova que nós temos um serial abusador no Brasil. Nós temos um serial violador da lei no Brasil. Nós temos praticamente um sujeito que a cada momento se prova ser o maior perigo para o Estado de Direito, que é o ministro Alexandre de Moraes, que prende sem observar a lei, que não solta sem observar a lei. E vale lembrar que no caso do Clezão, que morreu na Papuda, os pedidos foram se somando para revisão e existia um parecer também da Procuradoria-Geral da República, dizendo que naquele momento a prisão do Clezão já era ilícita, era desnecessária. O Alexandre de Moraes, que tem o dever, a obrigação funcional de analisar em prazo razoável, é isso que diz a lei de abuso de autoridade, prazo razoável, deixou passar 30, 60, 90, 180, 270 dias, sem analisar. E eu temo que ele também ignore categoricamente a PGR, e a PGR depois vai ter que vir com a mesma desculpa que deu no caso do Clezão. Ah, não, o Alexandre de Moraes faz o que ele quiser. O que será que vai acontecer, Geisiane? Olha, não existe justiça no país, Pavinato. Isso não é novidade para ninguém, por isso que a sua frase é completamente certeira, né? A Venezuela está se tornando Brasil. Não existe nenhum tipo de justiça. Esse é mais abuso de poder, mais um dos tantos que o Alexandre de Moraes vem fazendo aí ao longo desses 5 anos, pelo menos, né? 5 anos aí, desde que houve esse levante da direita no Brasil e a eleição do Bolsonaro e tudo aquilo que a gente já sabe. Tem uma perseguição ostensiva em relação aos opositores do regime brasileiro, porque a gente já pode considerar que aqui a gente já vive num sistema ditatorial. Inclusive, o próprio STF, há anos atrás, né, previu isso com Joaquim Barbosa, quando ele disse que a pior ditadura que pode se instaurar em uma nação é a do judiciário. Ele quase estava lendo ali, né, uma bola, uma vidência, era quase uma vidência que ele estava fazendo, uma bola de cristal. Então a gente já vive esse regime, não existe justiça no país, e da mesma forma que a Venezuela sequestrou o líder da oposição, eu já considero a prisão do Felipe Martins e de tantos outros que não tem ali nada comprovado, não tem pena individual, já considero uma espécie de sequestro também, é um sequestro da máquina estatal de opositores ao regime que se instaurou no nosso país. É essa que é a nossa realidade, não existe justiça aqui, existe um sequestro. A gente sabe também que continuam batendo em cima da figura do Bolsonaro, cada semana, né, surge um novo escândalo, bem entre aspas, para desgastar a imagem dele, justamente para tentar frear aí toda e qualquer oposição dentro do país, e isso evidentemente não é democracia. E aí, o caso do Felipe Martins em especial é emblemático porque simplesmente não existe nenhum tipo de prova. Ele não saiu do país, ele estava aqui. O que eles alegam em relação, por exemplo, à cabeleireira Débora... E mesmo, Geisiane, que existisse algum tipo de prova de que ele saiu, isso não é crime. Isso não é crime. Não é crime sair do país. Não existe, é porque eu achei que você fosse. Não existe isso, gente. A gente julga o crime depois que ele acontece. Não é uma coisa preventiva. Porque se fosse assim, inclusive, a justiça brasileira tem muito bandido para prender, começando por Brasília. Mas o ponto é emblemático porque nós temos, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro, imagens do G. Dias lá dentro, abrindo porta. Ele faltou oferecer um café e um pão de queijo. Então a gente tem imagens disso que foi abafado, isso veio a público uns 3, 4 meses depois do 8 de janeiro. Quase ofereceu álcool para eles. Quase um maço de cigarro. Então nós temos imagem disso, essas imagens elas vieram a público uns 3, 4 meses depois, porque a Folha de São Paulo pressionou para que essas imagens viessem a público, e a gente sabe, por exemplo, que o veículo Globo, no dia
do que aconteceu o 8 de janeiro. De noite tinha uma imagem circulando no Fantástico, então a gente teve esse gap aí de temporal em relação a essas imagens e por que essas imagens não vieram ao público logo. Mas o meu ponto o meu argumento é, nós temos imagens que comprovam que o G. Dias estava ali dentro e, no entanto, a única medida que foi tomada pelo governo petista foi exonerá-lo do cargo, lembrando que o G. Dias é amigo, é o Sombra, o apelido dele é Sombra, ele é um amigo de longa data do Lula, e ele só foi exonerado do cargo e deixou a poeira baixar. Enquanto isso, o Felipe Martins tem até GPS de celular comprovando onde ele estava. Existe o GPS que a operadora deu, falando, olha, estava aqui. E ainda assim, ele está sequestrado pela máquina estatal. E aí, só pra gente, um dos discursos, né, em relação ao golpe, que isso seria prejudicial para toda a nação, né? Afinal de contas, destruiriam todas as instituições republicanas e feriria a democracia, é o argumento que eles adoram usar. A ex-primeira-dama do Sérgio Cabral, né, o nome dela é Adriana Anselmo, ela foi condenada a 13 anos de prisão porque ela participou de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, e isso custou aos cofres públicos 224 milhões de reais. Ela está solta. Ela foi solta, ela foi condenada, isso foi mudado na justiça e ela está solta. O que prejudicou mais o Brasil? Esses 224 milhões de reais, ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um estado que está completamente prejudicado em decorrência das políticas de esquerda, ou uma pessoa que supostamente saiu do país e que não é crime e que, na verdade, não saiu. Ou manifestantes que tinham, sim, o direito de colocar o seu posicionamento político, expressar o seu posicionamento político na rua e foram presos e foram acusados de golpe, enfim, isso segundo aí Alexandre de Moraes, segundo o Lula, segundo o Barroso, que diz que derrotou o bolsonarismo e perdeu o Mané, lesou a pátria. O que está prejudicando mais a nação? A resposta eu vou lhes dar, senhores. O que derrota, destrói uma democracia é o que esses senhores de toga do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, vem fazendo. Isso é muito mais nefasto para qualquer Estado de direito do que você derrubar, implodir um prédio. Porque... Eu acabei de ver um vídeo que eu juro pra você que eu tô com dó do Maduro. Tem cabimento sentir pena de um ditador sanguinário assassino. Mas essa é a situação deplorável que o Maduro se encontra agora. Primeiro, ele fala que existe uma cooperação internacional fascista, cyberfascista, liderada pelo Elon Musk para derrubar ele da Venezuela e para sequestrar a Venezuela. Depois ele fala... Isso, ele fala em coletivas de imprensa, tá? Ele fala que o Elon Musk quer invadir a Venezuela com seus foguetes. Agora tá falando que o comunista Gabriel Boric, que falou que não o reconhece como presidente, é um fascista. Não, é impressionante. Todo mundo é fascista. Mas assim, quando você acha que o cara já chegou no fundo do poço, não tem como piorar mais. Agora ele falou que vai deletar o WhatsApp, que é pra todo mundo na Venezuela tirar o WhatsApp dos seus celulares porque é uma ferramenta fascista. Beleza, aí vai afundando, toda vez você fala, agora chegou no fundo do poço. Eu acabei de ver um vídeo no perfil do Flávio Bolsonaro. Não, vou ser sincero, o Maduro descobriu o que está por trás do Elon Musk. Acabou, o segredo veio à tona, né? O Elon Musk e a internacional cyberfascista tentou esconder isso, mas a inteligência do Maduro, ela supera qualquer inteligência de qualquer outro ser humano no mundo hoje. Ninguém consegue esconder a verdade do Maduro, e o Maduro descobriu qual é a verdade. O Maduro descobriu para quem realmente o Elon Musk trabalha. Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Elon Musk. Acho engraçado demais, ele fala Elon Musk. Los diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei. Ah, o Milei também é satânico, entendi. É o grupo satânico, Milei e Elon Musk. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal.
entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Bicho, aí já associou Javier Milei, Elon Musk, Hitler. Bicho, esse cara não pode ser preso. A gente tem que ter um pingo de empatia, gente. Esse cidadão, ele não pode nem ser preso. O Maduro tem que ser colocado no manicômio, ele tem que ser tratado. Essa pessoa já passou do nível ditatorial, ele está completamente ensandecido. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra reconhece isso. Ele está num nível que o nível mais ou menos que o Hitler estava no final da guerra, completamente louco, tomando remédio sem parar, tomando, como é que fala? Aquele trem que acelera o metabolismo. E o Maduro tá um ser de dó, digno de dó. É o que nós conseguimos sentir por ele. Nada mais do que dó. Assim, e ele tá na luta contra todo mundo. Agora vai brigar contra, não só com Elon Musk, né? Ele tá brigando apenas contra o Elon Musk. Mas los videos. Aqui. Los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos para buena parte de estas acciones terroristas. O cara tá chamando o presidente comunista do Chile de fascista, meu Deus do céu. Assim, é a mesma coisa de chamar o Boulos de trabalhador. Así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte, por la paz del país y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita. Cara, assim, o bom do que está acontecendo nessa questão do Maduro é que ele mostra agora exatamente o que nós falamos da esquerda há muito tempo. Qualquer um que se contrapõe aos planos ditatoriais da esquerda é considerado fascista, nazista, antidemocrático, golpista, deve ser preso, né? O cara tá chamando o Gabriel Boric, ele é o Guilherme Boulos eleito na China, tá chamando o cara de fascista. Porque ele não reconheceu, porque ele disse que houve fraude nas eleições da Venezuela. Agora, todas as redes sociais têm que ser banidas por causa do discurso de ódio contra o governo dele. Porque ser contra o governo dele é um discurso de ódio e isso lhe dá a autoridade de prender essa pessoa, de fuzilar, de matar essas pessoas. O Maduro, ele é a concentração, ele é a culminação de todas as narrativas, de todos os instrumentos argumentativos que a esquerda usa, personificado e agora escancarado. Todo mundo agora é satânico que é contra ele. Imagina ter um país inteiro liderado por uma pessoa dessa. Imaginou? Pois é, você mora em um. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil nós temos hoje, só que nós temos dois. Nós temos Lula e Alexandre de Moraes. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.